Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Então vamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de geometria plana, então. Vamos começar pelo estudo do triângulo, com as definições, tipos de triângulo, área e perímetro. Esse conteúdo vocês já devem ter visto nos anos anteriores, mas vamos dar uma relembrada, né? E aprofundar um pouco mais. Então, o triângulo é um polígono formado por 3 lados e 3 ângulos internos, né? Onde que os vértices são representados por letras maiúsculas e os lados por letras minúsculas. Então, exemplo aqui, considerando 3 pontos não alinhados, A, B e C, chamamos de triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA. No caso, no desenho aqui. Segmento AB aqui, segmento BC aqui e o segmento AC aqui. Então, o triângulo aqui, ABC, é igual à união dos 3 lados aqui, dos 3 segmentos. Aqui ficou os ângulos internos, então aqui, né, foi marcado aqui. O ângulo externo aqui, né, e os vértices aqui correspondem aos pontos A, B e C. Os vértices do triângulo. Que são chamados elementos do triângulo, então são os vértices, né, que são os pontos indicados pelos A, B e C aqui, né, A, B e C. Os lados aqui, né, que é formado pelos segmentos de reto, que é o lado AB, BC e AC. Os ângulos internos aqui, então, né, que é formado pelo encontro dos lados do triângulo, ou seja, o ângulo A aqui, então, né, esse ângulo A é formado pelos segmentos DB e DC. Já o ângulo B, que é o ângulo B, é formado pelo segmento de AB e BC. O ângulo C é formado pelo segmento AC e BC, certo? E o ângulo externo é formado por um dos lados do triângulo com a reta suporte suplementar ao ângulo interno. Então, aqui se traça uma reta aqui, né? E aqui vai formar o ângulo externo, né? Aqui poderia traçar outra reta aqui, para formar o ângulo externo aqui. Aqui traça outra reta aqui, prolonga aqui, vai formar o ângulo externo aqui. Certo? Tipos de triângulos, então. Os triângulos podem ser classificados de acordo com seus lados e seus ângulos internos. Também, além disso, um triângulo pode ser de mais de um tipo ao mesmo tempo. Né? Então, tipos de triângulo quanto à medida dos seus lados. Então, temos o triângulo equilátero, que são triângulos que possuem os 3 lados e os 3 ângulos internos com medidas iguais, sendo que os ângulos internos medem 60 graus. Então, a medida dos lados aqui são todas iguais. Né? A medida dos ângulos internos aqui também são todos iguais. São 60 graus. Então, tem uma propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo, que a soma dos 3 ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, 60 mais 60 dá 120, com mais 60, 180 graus. Triângulo isósceles. Então, são triângulos em que pelo menos 2 de seus lados tenham medidas iguais. Então, esses 2 lados aqui têm a mesma medida. E a base aqui é diferente. Então, 2 medidas iguais e uma diferente.
triângulo escaleno são os triângulos em que todos os lados possuem medidas diferentes. Então, ó, aqui a base é bem maior do que os outros dois lados aqui. Então, é chamado triângulo escaleno, certo? Agora, classificação dos triângulos quanto à medida dos seus ângulos internos, que é aqui, os ângulos internos. Aqui. Esse é o ângulo interno, esse é o ângulo interno, e aqui tem o ângulo interno. Então, o primeiro triângulo é o triângulo retângulo. É o triângulo mais importante que temos, né? Ele é bastante, aparece bastante nos conteúdos aí, né? Ele é uma propriedade muito interessante também, que é, né, o teorema de Pitágoras, que vamos ver mais adiante. Então, o triângulo retângulo são triângulos onde um de seus ângulos mede 90 graus, que é o ângulo reto aqui, ó. Ângulo reto aqui, 90 graus. Também, no triângulo retângulo, é o único triângulo onde os lados recebem nomes, né? Então, o lado oposto ao ângulo reto, aqui, o oposto é aqui, esse aqui, é a hipotenusa. Já esse outro lado aqui, que é o lado adjacente, é cateto adjacente, são chamados de catetos. E esse outro lado aqui é o cateto oposto, que está oposto a esse ângulo aqui, né? Então, hipotenusa, que geralmente sempre aparece como o lado maior, mas nem sempre, né? Mas o que identifica é que ele está sempre em frente ao ângulo reto, aqui. Sempre vai ser hipotenusa. E daí os catetos adjacente e oposto, eles podem mudar. Se o ângulo for esse aqui, né? Se eu marcar esse ângulo aqui, estar trabalhando com esse ângulo aqui, o cateto oposto vai ser esse lado aqui. E esse lado aqui vai ser o adjacente. No caso aqui, eu demarquei esse ângulo aqui, no ângulo B. Então, o cateto oposto é esse lado aqui. E o lado embaixo aqui vai ser o cateto adjacente. Certo? Próximo triângulo é o triângulo obtusângulo. São triângulos onde um de seus ângulos mede mais que 90 graus. No caso aqui, o ângulo A aqui, ele é maior que 90 graus. Sempre vai ser maior, né? E os outros dois são menores. Próximo e último triângulo é o triângulo acutângulo. São triângulos onde todos os seus ângulos medem menos que 90 graus. Então aqui, os ângulos internos que são menor que 90 graus, né? Daí é o triângulo acutângulo. Cálculo da área do triângulo. Então, para calcular a área do triângulo, usamos a base vezes a altura dividido por 2. É uma das fórmulas. Tem a fórmula do teorema de Rão também. E tem a fórmula quando está relacionada a trigonometria, que vocês vão ver no ensino médio. Aqui no ensino fundamental, a gente vai usar essa fórmula aqui que é base vezes a altura dividido por 2. Onde o A aqui, então, representa a área, o B minúsculo é a base, e o H minúsculo é a altura aqui. Certo? Entendido? Perímetro de um triângulo, então. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados aqui. Você vai somar as medidas dos 3 lados aqui. Então, usa essa fórmula aqui, P igual a o lado A mais o lado B mais o lado C. P é o perímetro e o A, B e o C são a medida dos lados. Certo? Condição de existência de um triângulo. O que é preciso para que exista um triângulo, então? Que a medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. E maior que o valor absoluto entre a diferença da medida dos outros 2 lados. Então, o triângulo tem 3 lados aqui.
né? Eu vou fazer calcular o módulo aqui, a medida do lado B menos o C, tem que ser menor que a medida do lado A e menor que a soma dos lados B e C. Já no outro lado, você vai calcular o módulo de A menos C, tem que ser menor do que o B, que é a medida do lado B, e menor que a medida da soma de A e C. E o terceiro lado, então, você vai calcular o módulo de A menos B, tem que ser menor do que o lado C e menor do que a soma dos lados A e B. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Seja um triângulo com os lados, o A medindo 6 cm, o B 4 cm e o C 8 cm. Verifique se essas medidas condizem com um triângulo. Então, vamos aplicar aqui as condições de existência. Então, o lado B menos o C. Está aqui, ó. B é 4 menos o C, que é 8. Menor que o lado A, que é 6. Menor que a soma de B mais C. Então, aqui, 4 menos 8 vai dar menos 4. Mas como está dentro do módulo aqui, módulos sempre torna o número positivo. Então, fica 4. 4 é menor que 6, e a soma aqui de 8 com mais 4 dá 12. Então, 4 é menor que 6, e 6 é menor que 12. Está correto, né? Outro lado, o A menos o C. Então, o A é 6, menos o C é 8. Tem que ser menor que o B, que é 4, e menor que a soma de A e C. Então, aqui, 8 menos 6 dá 2, que está aqui. É menor que 4, e a soma do lado A e C dá 8 e 6, 14. Então, o 2 é menor que 4 e o 4 é menor que 14. Então, também é uma condição verdadeira. O último lado. O lado A é 6 menos o lado B. 6 menos o 4. Menor que o C, que é 8. E o 8 tem que ser menor que a soma do A e o B, que é 6 e 4. Então, 6 menos 4 dá 2. 2 é menor que 8. E a soma de 6 mais 4 é 10. Que o 8 é menor que 10. Então, todas as condições aqui são verdadeiras. Ó. O 4 é menor que 6, o 6 é menor que 12. Verdadeiro. O 2 é menor que 4 e 4 é menor que 14. Verdadeira. O 2 é menor que 8 e 8 é menor que 10. Verdadeiro. Então, para existir um triângulo, todas essas três condições aqui têm que ser verdadeiras. Se uma delas fosse falsa, aqui, digamos que aqui desse 12 e aqui desse 10, então 12 vai ser maior que 10. Então, estaria falso aqui, né? Porque aqui está dizendo que esse número tem que ser menor que esse aqui. Ou esse aqui tem que ser menor que esse. Se aqui tinha dado 9 aqui. Bom, 9 é maior que 8. E aqui está dizendo que 9 tem que ser menor que 8. Então, é uma condição falsa. Então, não existe triângulo. Não dá para formar um triângulo. Mas aqui, como todas as condições foram verdadeiras, então, esse triângulo existe, né? Ele é um triângulo perfeito. Segundo exemplo aqui. Considere um triângulo com base de 5 centímetros e lados de 8 centímetros. Então, calcule a área e o perímetro desse triângulo. Então, para calcular a área, né, que é base vezes altura, então, 5 vezes 8, 40, dividido por 2, a área vai ser 20. Então, a área desse triângulo é de 20 centímetros quadrados. Sempre a unidade de medida da área vai ser o centímetro quadrado, metro quadrado ou milímetro quadrado, porque ela envolve duas dimensões, né? No caso aqui, comprimento e altura. Então, o perímetro então, é fazer a soma dos três lados. A base mede 5 e os outros dois lados medem 8 centímetros. Então, 5 mais 8
mais 8 vai dar 21 centímetros. Então, é a medida do perímetro. O perímetro, como é uma unidade só, né, sempre vai ser unidade simples, não elevada ao quadrado. Então, agora tem as atividades aqui para resolver, né? Resolver, né? Tenta resolver, não procurar na internet as respostas. Aplica os conhecimentos aqui que o professor explicou aqui em cima. É só olhar aqui, se não entendeu na primeira vez, assista de novo a aula, né? Presta atenção, né? E responda você mesmo, tenta responder. Nem que você erre, mas depois faça a correção. Ó, coloquei as respostas no final das questões aqui, né? Aqui no final estão as respostas. Daí você confere, né? Também eu estou enviando aqui as respostas das questões da aula da semana passada aqui, né? Tem todas as respostas, vocês conferem, deixam todas as atividades em dia, né? Para ficar o caderninho bonitinho, certo? Então tá, bom, boa semana, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.